Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar um pouco dos conceitos a respeito da organização dos dados no computador. E para facilitar, não sei se você já fez isso, mas já criou uma lista de tarefas que você tem para fazer no dia? Talvez um sábado que você está lá em casa e sua mãe te enche de tarefas para fazer e você faz aquela listinha feita em post-it. Então você anota lá recolher o lixo do quintal, lavar o carro, dar um banho no cachorro e você faz essa lista. E conforme você vai executando as tarefas, você vai ticando a sua lista para você verificar as coisas que você tem que fazer ou as coisas que você já fez. De repente essa lista precisa ser modificada por algum motivo e um dos dados que você tem ali precisa ser cancelado ou adiado. Esse remanejamento que você faz ou essa verificação que você faz é um processo muito parecido com o que nós fazemos também em informática quando estamos trabalhando com dados. Esse tipo de estudo é denominado estrutura de dados. E a estrutura de dados, ela possui algumas ferramentas para a gente poder manipular, coordenar, arrumar, inserir, apagar todos os dados que nós trabalhamos. E são a lista, que seria o primeiro deles, a pilha, a fila e a árvore. O primeiro processo, então, de estrutura de dados que nós vamos avaliar é a lista. E a lista ela pode ser apresentada de várias maneiras. A que nós vamos estudar hoje é a lista encadeada. E aqui eu vou apresentar para vocês um exemplo de uma lista encadeada. A lista encadeada ela é um conjunto de dados que está amarrado por ponteiros. Cada dado que nós temos é chamado de nó. E todo nó tem um ponteiro que aponta para o próximo item da lista. Um exemplo muito simples dessa lista é como se você estivesse indo ao supermercado e tivesse uma lista de compras. E você percorre essa lista do início fazendo uma sequência de dados. Essas sequências são os ponteiros que nos indicam. E assim a gente tem um exemplo bem simples de como a lista funciona. Toda a lista possui comandos para você poder incluir dados e para você excluir, poder tirar, retirar dados dela. Uma característica da lista encadeada é que todo ponteiro final aponta para um dado vazio ou nulo, como nós chamamos. Então eu vou dar um exemplo de uma lista sendo criada, uma lista encadeada sendo criada. Veja então que o meu início, ele aponta já para um ponteiro vazio, quer dizer que essa lista não tem nenhuma informação. Quando nós criarmos um dado, ele precisa apontar para o próximo vazio. Assim nós temos uma lista encadeada com um único dado ou um único nó. Quando esse nó que está apontando por um novo nó vazio, quando tem o seu ponteiro apontando para um vazio e a gente preenche esse vazio, nós temos um novo dado nela, que vai ser a segunda informação. Consequentemente, precisa apontar para um vazio. Essa é uma regra de uma lista encadeada. Para a gente fazer a exclusão da lista encadeada, a gente só precisa observar exatamente que dado a gente precisa retirar, pois existem algumas possibilidades. Uma possibilidade de retirar um nó interno ou a possibilidade de eu tirar os extremos, retirar os extremos da minha lista. E apenas para a gente saber qual é o dado que a gente vai tirar. Quando você exclui um dado da lista, você faz o quê? Você manipula o ponteiro. Vamos supor que eu queira retirar a primeira informação. O primeiro nó dessa minha lista. Eu pego o meu dado início e aponto ele para a posição 2 da minha lista, do jeito que eu estou fazendo aqui. Quando nós fazemos esse novo apontamento, o primeiro dado se perde. Para falar em termos de armazenamento de dados, na verdade, ele até continua existindo na memória do computador ou fisicamente, mas como ele não tem nenhum ponteiro apontando para ele, ele simplesmente se perde e deixa de existir para a gente. Um exemplo muito simples disso é a lista de chamada na escola. Vamos dar uma olhadinha numa lista. Essa é uma lista fictícia que a gente fez, imaginando que fosse a chamada de alunos. E aí você pode ver aqui que a gente tem o número dos alunos e o nome de cada um deles. Numa lista de chamadas, se a gente fosse tratar ela como uma lista encadeada, o número, né, a coluna do número seriam os nossos ponteiros e o nome dos alunos seriam os nós dessa nossa lista. Vamos imaginar que a Maria
ela parou as aulas, ela foi transferida para um outro curso e agora ela é alguém que não está mais na sala de aula. Tá? Então agora ela precisa ser removida dessa lista. Quando nós falamos em termos de lista encadeada, o que vai acontecer? O nó do nosso segundo registro, que é da Carla, vai apontar para o registro do Paulo, pulando o nome da Maria. Isso acontece intuitivamente, nós fazemos isso. O nome da Maria continua existindo na lista, está lá na lista, mas de uma maneira apenas física. O dado existe ali, mas ele é ignorado, porque agora o registro anterior, que é o da Carla, aponta para o registro do Paulo e ela simplesmente vai ser ignorada na nossa lista. Mas a lista encadeada não é a única lista que nós temos mais dois tipos de lista e eu quero mostrar para vocês pelo menos a estrutura dessas listas, que a primeira delas é a lista circular. A lista circular, ela lembra a lista encadeada, a única diferença é que o último dado ou o último nó dessa lista aponta para o primeiro nó, formando então um círculo, por isso tem esse nome então, a lista circular. Um outro tipo de lista que existe também é a lista duplamente encadeada. Ela é um pouquinho mais complicada, mas eu tentei criar um diagrama para simplificar o entendimento. Ela possui os nós como as outras listas, a lista encadeada e a lista circular, mas ela possui dois ponteiros. Essa é a grande diferença, porque a lista encadeada tem um ponteiro que aponta para o próximo, a lista circular também, um ponteiro que aponta para o próximo e o último nó tem um ponteiro que aponta para o primeiro, formando o círculo. Na lista duplamente encadeada, nós temos dois ponteiros por nó. O primeiro ponteiro, ele aponta para o próximo. Então eu defini em azul, tá? São essas flechinhas que saem da posição 1 de cada nó. Então, olha lá, na informação 1 ou do primeiro nó, a posição 1 aponta para o segundo. A posição 1 do segundo aponta para o terceiro. Bom, e a segunda posição, que eu coloquei em vermelho, é apontando para o anterior. Então, nesse tipo de lista, a facilidade de você circular, de você percorrer a sua lista é muito mais fácil, porque em qualquer parte dela você sabe quem é o registro anterior e quem é o próximo registro. E o nome dela é lista duplamente encadeada. Bom, assim a gente encerrou e esgotou a lista. Tá? Agora a gente precisa ver um novo tipo de estrutura de dado. Okay? A próxima estrutura de dado que nós vamos ver é a pilha. Tá? E a pilha, ela possui esse nome porque ela nos lembra muito bem a forma de trabalho empilhando coisas. Se você está fazendo uma faxina nos seus DVDs, imagine que você está pegando cada um deles, passando um paninho e colocando um sobre o outro, fazendo uma pilha de DVDs. Quando você for retirar algum DVD dessa pilha, você vai tirar o último que está sobre toda a pilha. Então, esse tipo de processo é chamado pilha. E nós podemos empilhar, acrescentar elementos à pilha ou desempilhar, retirar elementos da pilha. Eu tentei criar também um diagrama, né, para a gente enxergar e tentar visualizar isso. Então essa seria um diagrama de uma pilha que vai ser preenchida. Os dados, eles para serem preenchidos, eles são feitos através de um comando. Nós chamamos isso de push. O comando push, ele acrescenta elementos à pilha e notem que a ordem é de baixo para cima. Então os elementos eles são empilhados de baixo para cima. E o pop, que retira os elementos da pilha. E note que a gente retira de cima para baixo. Nesse processo, nós chamamos de LIFO. Last in, first out. A palavra LIFO é justamente isso, ou seja, o último elemento que eu coloquei na pilha é o primeiro elemento que eu removi. Last in, first out. Para vocês perceberem isso, eu criei uma série de comandos, criando o acréscimo e a remoção de elementos, ou o empilhamento ou desempilhamento dos dados na nossa pilha. Então aqui eu vou jogar o comando. Cada comando que eu jogo nessa tela preta, a gente vê o que acontece na nossa pilha. Então vamos supor que eu faço o push de 10. O 10 ele vai para a nossa pilha.
Como ele é o único elemento, então ele está tá sozinho na pilha. Vamos acrescentar mais alguém. Push 15. Executando, o 15 vai sobre o 10. Está sendo empilhado. Primeiro estava o 10, agora o 15 sobre o 10. Mais um comando. Push 25. Tá? Então vamos lá. 25 vai para o topo da lista. Então está o 10, o 15 e o 25 no topo. Se eu executar um comando pop para desempilhar, ele vai remover justamente o último elemento, last in, first out. O último elemento que entrou na pilha vai ser o primeiro elemento que vai sair da pilha. Olha lá, o 25 vai ser removido. Saiu o 25, ficou o 15. Tá? Vamos fazer acrescentar mais elementos para a gente ver. Ó. Push 40 vai sobre a pilha, push 52 vai sobre a pilha. Agora, imagine que eu preciso eliminar o 15. O 15 está aqui, é o segundo elemento da nossa pilha. Eu preciso executar o pop e eliminar o 52, eliminar o 40 para depois eliminar o 15. Essa é uma dificuldade da pilha. Para você poder eliminar um elemento da parte inferior da pilha, eu tenho que remover todos os anteriores. Então, olha lá, o pop vai sair o 52, pop de novo vai sair o 40 e pop de novo vai sair o 15. E aí ficou apenas o 10 nessa nossa pilha. Com isso também a gente encerra a parte de estrutura na pilha. Uma estrutura muito parecida com a pilha, que é a próxima que nós vamos estudar, é a fila. A fila tem esse nome porque é muito semelhante ao processo de uma fila. Falando isso em Brasil, todo mundo é muito acostumado, porque se diz que aqui é o país da fila. Tem fila para você pegar fila. Onde você vai, forma fila. Se você for no correio, você vai pegar uma fila. Se você for no supermercado, no açougue do supermercado, você vai pegar uma fila. E como funciona uma fila? A gente tem uma política da fila, né, de como ela funciona. Você, quando vai pegar um ônibus, por exemplo, e está ali no ponto de ônibus, as pessoas vão se enfileirando. E a primeira pessoa que entra na fila é a primeira pessoa que sai da fila para pegar o ônibus. Para os elementos seguintes ou para as pessoas seguintes a essa primeira poder entrar também no ônibus, a fila toda tem que andar, o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Então você segue uma ordem, vamos dizer assim, politicamente correta dentro de uma fila. O diagrama é muito parecido com o da pilha. Tá? O elemento ou o comando que adiciona elemento, que inclui pessoas não, perdão, estava dando exemplo do ônibus, confundi com pessoas. O comando que inclui elementos na nossa fila é o push também. E olha lá, de baixo para cima, muito parecido com a pilha. Até aqui você deve estar pensando, nossa, está empilhando os dados. Não, a gente está montando uma fila, mas perceba como que é a saída da fila. É o pop, mas sai de baixo para cima. Ou seja, o primeiro elemento que entrou na fila é também o primeiro que vai sair. Nós chamamos de FIFO, First In, First Out. O primeiro que entrou na fila é o primeiro que saiu da fila. Eu vou fazer o mesmo tipo de trabalho que a gente fez com a pilha. Eu vou trazer, só que dessa vez eu já vou trazer alguns dados na nossa tabela. Uma tela de comando também, para a gente exemplificar os comandos. Cada linguagem de programação vai ter a sua forma de trabalho ou os seus comandos, mas eles vão executar exatamente o push e o pop que a gente tem. O pop, então, se eu executar um comando pop, olhando para essa nossa lista, quem vai sair é o primeiro elemento, que é o 10. O 10, tem o 10, depois o 15 e o 20. O 20 foi o último elemento que entrou na fila. Numa fila comum, você já imaginou? A última pessoa que pega a fila vai furar a fila e pegar a frente de todo mundo? O pessoal vai ficar bravo. Por isso que a fila tem essa sequência de trabalho. O pop vai tirar então o 10. Olha lá, foi o 10 que saiu. Com isso caiu a minha fila e agora o primeiro elemento passou a ser o 15 e o último o 20. Vamos acrescentar alguns elementos. Vamos fazer um push 35, olha lá, entrou o 35 na fila. Um push 10, vai entrar agora o 10 na fila, o 10 agora é o último elemento. E vamos executar o pop agora. Se, semelhante à lista anterior, a gente quisesse eliminar o 15,
na lista anterior não, na pilha, se a gente quisesse eliminar o 15, eu teria que fazer um pop para remover o 10, o 35, o 20 e o 15. Na fila não, o pop retira o primeiro elemento. Olha lá. Pop de novo, vai retirar agora o 20. E com isso a gente encerrou o exemplo de fila. A última estrutura de dados que nós vamos ver é a estrutura denominada árvore. Ela tem esse nome porque ela é semelhante a uma ramificação, mas ela é muito mais ampla que as formas anteriores, porque nas formas anteriores nós tínhamos dados que se ligavam a outros dados, ou um dado próximo ou um dado anterior. Então o máximo que a gente tinha de ponteiros eram 2, para dizer quem era o próximo e quem era o anterior. Em alguns casos, como na lista circular ou na encadeada, a gente tinha apenas uma informação. Apenas na duplamente cadeada que a gente tinha 2. Mas na árvore a gente tem infinitas ramificações e ponteiros. Então eu trouxe aqui um exemplo de um diagrama simples. Nós temos sempre um primeiro, que é denominado raiz, e a partir dele há todos os outros elementos ou nós, né, da nossa árvore. Então essa estrutura de dado ela é mais ampla e ela é muito mais, vamos dizer assim, abrange, né, uma necessidade maior na estrutura de dados. Nós temos 2 tipos de árvore. Né? Nós temos a árvore binária. A árvore binária tem esse nome porque a ramificação ela é mais matemática. Se a gente pegasse essa equação, por exemplo, a gente ia perceber que dentro dos parentes que somam o 1 e o 2 e que multiplicam o 5 e 3, nós temos uma multiplicação. E todo esse conjunto, ou de todo esse conjunto, nós subtraímos o 2. Nós fomos ver matematicamente, toda operação matemática, ela de alguma forma ela é binária, porque você tem sempre 2 elementos sendo conjugados numa operação. Nesse caso, o menos, ou a subtração, ela divide o 2 com todo o conjunto à nossa esquerda. Se a gente pegar o conjunto que está em azul, né, aqui está à esquerda da conta aqui, a gente percebe que a multiplicação executa o mesmo efeito. Ela multiplica a soma de 1 com 2 e a multiplicação do 5 com 3. E aí a gente tem então uma soma de um lado e uma multiplicação do outro lado. Na soma, o 1 com o 2 e na multiplicação, o 5 com o 3. Então, você percebe que a gente consegue fazer uma razão, ou melhor, uma distribuição matemática dessa nossa árvore. Então, com os operadores e com os números. Essa é chamada árvore binária. Nós temos também um outro tipo de árvore que ela é chamada de genérica. Nessa árvore, a distribuição ela é muito mais exagerada, vamos dizer assim, porque você tem infinitos ponteiros fazendo quantas ramificações você precisar e ela vai se distribuindo de acordo com a necessidade. Então, a árvore ela tem uma forma de trabalho muito mais ampla do que as outras formas que nós vimos, né? E com isso, então, nós vimos a lista, pilha, a fila e a árvore, que são estruturas de dados utilizados para percorrer informações e gerenciar essas informações na memória ou até mesmo no disco de um computador. Bom, sendo assim, espero que você tenha gostado e até a próxima.